Boa noite a todos. Estamos dando início a mais uma noite da 61ª Semana Espírita do 36º Selo de Volta Redonda. Primeiramente, eu queria agradecer aos nossos amigos, à casa principalmente, que nos recebeu mais uma vez. Estivemos juntos aqui no ano passado, a Luciana, Dona Edith, e esse ano com os nossos novos companheiros, o Alexandrino e os demais aí. E a nossa Semana Espírita tem como tema Jesus e a inclusão, o amor que acolhe a todos. A leitura da página foi um presente que eu ganhei agora, que eu tenho o João e tenho o Henrique. E hoje eu ganhei o João Henrique, que vai fazer a leitura da página pra gente. Vem, João. Eu preciso abaixar. Tá bom? Jesus veio, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Muitos discípulos falam de extremas dificuldades por estabelecer boas obras nos serviços de confraternização evangélica, alegando o estado infeliz de ignorância em que se compraz imensa percentagem de criaturas da terra. Entretanto, tais reclamações não são justas. Para executar sua divina missão de amor, Jesus não contou com a colaboração imediata de espíritos aperfeiçoados e compreensivos, e se aniquilou-se semelhante aos homens. Não podíamos ir ter com o Salvador em sua posição sublime. Todavia, o Mestre veio até nós. Ganhando temporariamente a sua aureola de luz, de maneira a beneficiar-nos sem traças de sensacionalismo. O exemplo de Jesus, nesse particular, representa a lição demasiado profunda. Ninguém alegue conquistas intelectuais ou sentimentais como razão de desentendimento os irmãos da terra. Homem algum dos que passaram pela orbe alcançou as comunanças do Cristo. No entanto, vemo-lo à mesa dos pecadores, dirigindo fraternalmente a meretrizes, ministrando seu derradeiro testemunho entre ladrões. Se teu próximo pode alcançar seu plano espiritual em que te encontras, pode ir ao encontro dele para bom serviço da fraternidade e da iluminação. Recorda a demonstração do Mestre Divino para vir até nós, aniquilou-se próprio, ingressando no mundo como filho sem berço e ausentado-se do trabalho glorioso como serviço crucificado. O João Henrique, ele é participante da evangelização da casa, está no
primeiro ciclo, vai fazer 9 anos e está na terceira série do ciclo regular da escola. Nossa, João, pode continuar aí, que você, ó, já é atacado assim para sempre. Combinado? E muito, muito obrigada por aceitar o convite, tá? Deus te abençoe. Adoro. Gente, não tem protocolo, mas já que você me mandar roteiro, não dá certo. E vamos continuar. Agora eu vou convidar o nosso coordenador. Coordenador de unificação do 36º seu, nosso amigo Marcos Vinícius, que fará por essa de abertura. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs, que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Vocês não sabem a alegria que invade o nosso coração quando a gente vê uma criança aqui na frente, né? A criança que a gente evangeliza é o adulto que a gente deixa de corrigir. Então, que cada casa espírita, nós do Conselho somos 26 casas espíritas, adesas ao movimento espírita de Volta Redonda, que a gente fortaleça o movimento da evangelização da criança, da juventude, tá bom? Bom, vamos entrar em sintonia com o Mestre Jesus, o nosso governador planetário. Deus Pai de infinita misericórdia e bondade, Jesus, bondoso Mestre, amigo querido, aqui estamos reunidos, Senhor, em Teu nome, para mais uma reunião da Semana Espírita de Volta Redonda. Que os Teus abnegados mensageiros, Senhor, os benfeitores espirituais, que administram o movimento espírita de Volta Redonda da região, nos envolvam nesta noite, envolvam nosso irmão Alan Filho, responsável pela mensagem da noite de hoje, para que ao final deste encontro, Senhor, renovemos as nossas disposições de transformarmos a nós mesmos, de cultivar as virtudes do céu nos nossos corações, para que sejamos a cada dia, Senhor, as páginas vivas do Teu Evangelho. Que aproveitemos todas as oportunidades que Deus, nosso Pai, nos concede a cada dia para exemplificarmos o Teu Evangelho, Jesus, através dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos e, sobretudo, das nossas ações. E que cada casa espírita, não só aqui na cidade de Volta Redonda, mas em todo o nosso país, em todo o planeta, seja um ponto de acolhimento, de consolo, de esclarecimento e de orientação a todo aquele irmão nosso, inclusive a nós mesmos, irmãos encarnados, irmãos desencarnados, que aqui frequentam, que aqui trabalham. E que esta harmonia, Senhor, que sentimos nos nossos corações nesta noite, possam se irradiar por todos os lares aqui representados, por todos os lares
que necessitam do teu Evangelho transformador e libertador. E assim, Jesus, com esta prece, agradecendo a oportunidade que nos é concedida nesta noite, agradecendo à diretoria da casa, que nos concede amavelmente o espaço, nós pedimos a tua permissão para iniciarmos o encontro da noite de hoje, que a tua paz esteja sempre em nossos corações e que a tua luz, Senhor, ilumine sempre os nossos caminhos. Que assim seja, graças a Deus. Não tem som daqui para lá. Hoje eu vou ficar sem. Oi? A gente teria um vídeo pequeno sobre acessibilidade, mas a gente, numa nova oportunidade, vamos voltar a essa casa, né? Nós vamos passar para os nossos diretores, para eles passarem para vocês o vídeo do novo ciclo de acessibilidade. Bom, a gente está aí numa mudança, que é aqueles símbolos antigos que a gente tinha lá, cadeira de roda, algumas pessoas de bengala, outros com outros instrumentos, e aquilo de uma certa forma desqualifica as pessoas com algumas diferenças. Mas como a doutrina espírita nos diz que somos todos iguais, que somos espíritos, nossa vestimenta por fora aqui é que tem alguma diferença, mas somos todos iguais. E agora foi lançado um vídeo, um novo símbolo disso, e é muito lindo. Eu acho que você tem o símbolo aí. Esse símbolo aí é o novo símbolo da diversidade. Não temos mais cadeiras de roda, não temos mais carrinhos, não temos mais bengalas. Temos mãos dadas num símbolo. E é assim que a gente tem que viver. De mãos dadas, aqui profetizando o amor, a paz, a harmonia. E melhor que isso, vai nos falar o nosso palestrante, que não era espírita quando nasceu, mas chama-se Allan Kardec Filho. Não é isso? Ele está no espiritismo desde 1986, sempre trabalhou na UMEP, que é a União Municipal Espírita de Petrópolis, e agora veio aqui morar, veio ser vizinho nosso aqui em Porto Real, né? Está pertinho, e acho que agora vai trabalhar muito mais com a gente, porque vizinho, você sabe, né? Aceita junto com a gente. E hoje ele vai nos falar sobre o tema Jesus e os invisíveis da sociedade. Conferindo, amigo. Eu não tenho. E a gente vai fazer A canção não precisa passar na gente, ver se pode. Eu vou cantar no papel depois. Improvisei. Ótimo. Inspiração. Gente, boa noite. Antes de mais nada, muito obrigado por estar aqui hoje. Como ela disse, meu nome é Allan Kardec, mas eu nasci num berço que não era espírita. Meu pai também se chama Allan Kardec. E o médico que me fez meu parto também se chama Allan Kardec. E isso é uma história longa, posso contar depois se vocês quiserem. Sem minha mãe planejar, né? Ela só descobriu que o nome dele era Allan Kardec quando ele perguntou o nome que ela ia me dar, né? Mas enfim, muito obrigado por estar aqui.
Muito obrigado por a gente estar se encontrando, se conhecendo. Muito obrigado pela oportunidade de estarmos juntos nessa conversa tão importante de hoje. Quanta luz nesse ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz em oração, a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz, quanta luz nesse ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim cresce, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz em oração, a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta Eu quis cantar essa canção para agradecer, porque achei tão singelo o nome dessa casa, né? Uma luz em meu caminho. Tão singelo a oração inicial terminar com muita luz nos nossos caminhos. E a gente está falando hoje de Jesus dos invisíveis. E a gente se torna invisível porque alguém não nos vê. E geralmente a gente não vê porque falta luz. Geralmente a gente não vê o invisível ou a gente não é visto porque falta luz. Então eu percebi que, de alguma maneira, toda a nossa reunião de hoje estava em cima dessa imagem, dessa ideia. E por isso que eu toquei essa canção com vocês. Muito obrigado. Rabi, Mestre da luz, chamado Jesus, Rei dos judeus, Filho de Davi, Cristo Redentor, emissário do amor, Cordeiro de Deus. Assim o mundo conhece o teu nome, assim o homem tento te encontrar. Falta-me teu, além de mulher, falta-me teu.
rabi, mestre da luz, chamado Jesus, Rei dos judeus, filho de Davi, Cristo Redentor, emissário do amor, Cordeiro de Deus, assim conhece o teu nome, assim eu tento te encontrar, falta viver além de um modelo, falta-me como um irmão, A música fala de algumas maneiras com que vemos Jesus. Alguém poderia ler para mim o que está escrito ali, por favor? Quem poderia ser o voluntário? Pode ler, João. Como vemos Jesus, Rabi, mestre da luz, Deus de Deus, filho de Davi, Cristo Redentor, emissário do amor, Cordeiro de Deus. Obrigado. Alguém gostaria de acrescentar mais algum título para ele? Nosso Mestre Jesus? Como você mais gostaria de acrescentar naquela lista ali a forma como vemos ele? Amigo. Amigo? Alguém mais? Como? Pai. Quem mais? Parceiro. Parceiro. Posso chamar de parça? Nosso parça, nosso parceiro. Obrigado. Quem mais? Ninguém mais? Deus do amor. Deus do amor. Muito obrigado. Nosso guia. Nosso guia. Obrigado. Quando você falou tio, eu não sabia se você estava falando comigo ou se você estava falando com o dele. Obrigado. Mas pode ir. Esqueceu. Nosso caminho. Nosso caminho. A gente podia ficar aqui tempão fazendo isso, né? E a gente ia remexer várias histórias, várias lembranças, várias referências. Tem 2000 anos que a gente está aí praticamente trazendo títulos para esse cara, para esse querido mestre, para esse querido Jesus. E a música ela nos convida a acrescentar mais um, que é o de irmão. Pai, tio, guia, parça, Deus. Quantos e quantos títulos ele tem além desses que estão escritos ali? A música nos convida a olhar também para ele como irmão. A doutrina espírita nos convida a olhar para ele como irmão. E usa como referência disso a própria mensagem dele. Quando ele vira para todos nós e fala assim: vou ensinar vocês a rezar. Qual a primeira expressão que ele usa na oração que ele ensina para a gente? Pai Nosso. Ele se refere a Deus e chama Deus de Pai Nosso. Pai dele, Pai meu, Pai seu, Pai de todos que estavam ouvindo ele, Pai de toda a humanidade que continua recitando esse poema tão bonito, essa oração tão importante, Pai Nosso. E ele fez
tanta coisa que chamou a atenção na época, que até hoje a gente está tentando entender. E aí, quando os mais próximos dele falavam assim, mas Jesus, e isso? Ele falava assim, tudo que eu faço, vocês vão poder fazer também. Vocês fazem também. Ele se colocou o tempo todo em igualdade conosco, lavando nossos pés, chorando conosco, sofrendo as dificuldades do dia conosco. Essa irmandade que ele nos convidou a ter é de extrema importância, principalmente para cada um de nós, porque quando a gente começa a olhar para Jesus como mestre, como rabi, como rei dos judeus, como Cristo, como emissário de amor, como Cordeiro de Deus, como parça, como companheiro, como amigo, como Deus, como tio, como irmão, como pai. Quando a gente chama de irmão, a gente está dizendo que a gente também é igual a ele. Em essência, não em maturidade. Pode falar. É o nosso modelo, nosso guia. Ele que tem a maturidade espiritual, nos chamou de irmão, nos aproximou como irmãos, mas é óbvio que quando olhamos para ele, nós percebemos o quanto ele é nosso modelo. O quanto que nós nos percebemos imaturos em relação a ele. Mas o quanto também nós nos inspiramos nele. Quantas vezes é importante a gente, diante de uma situação, pensar o que Jesus me diria? Ou o que Jesus faria? O que eu quero fazer em função disso? Então, esse primeiro momento, essa primeira canção, é, antes de mais nada, um convite para que todos nós vejamos a Jesus. Porque muitas vezes Jesus é invisível para nós. Quantas e quantas vezes é como se Jesus estivesse invisível para nós. E ser visível não é simplesmente vê-lo fisicamente andando entre nós, mas é vê-lo enquanto entendimento, enquanto inspiração, é vê-lo enquanto modelo e guia da humanidade, é vê-lo enquanto companheiro, amigo, parceiro, Deus, como cada um quiser vê-lo. A doutrina espírita nos convida a olhar para ele como Deus, como ele falou para a gente, somos deuses, vós sois deuses, todos somos deuses em termos de capacidade do que podemos fazer. Esse é o convite que Jesus nos fez de percepção e que a doutrina nos chama a perceber também. E como Jesus nos vê? Como Jesus nos vê? Como vocês acham que Jesus nos vê? Como crianças? Com muita paciência. Alguém mais? Amigos. No Evangelho de Mateus diz que Jesus, vendo a multidão, teve grande compaixão deles. Lá estava eu, um homem fariseu, nos moldes da lei, em nome de Deus, com pedras nas mãos, fazendo justiça com as próprias mãos. No grupo onde eu estava, eu
só avistava a condenação. Lá estava eu, uma mulher que se perdeu nas garras da lei, em nome de Deus, com amarras nas mãos, com minha vida em outras mãos. Sozinho eu estava e só avistava a humilhação. Lá estava eu, lá estava eu, lá estava Ele, o Cristo, ungido com o amor de Deus, sem moldes e garras, sem pedras e amarras, por todos, sem distinção, de onde estava, ele só avistava a compaixão. Lá estava Ele, o Cristo, ungido com o amor de Deus, sem moldes e garras, sem pedras e amarras, por todos, sem distinção, de onde estava, ele só avistava a compaixão. De onde estava, ele me avistava. Essa passagem da mulher adúltera é um bom exemplo de como ele nos olhava. Geralmente a gente lembra com muita propriedade de como foi importante para essa mulher, que ia ser apedrejada, provavelmente ia ser assassinada. Mas ele também olhou para o fariseu, que estava com a pedra na mão, e estava prestes a cometer um assassinato. Para ambos ele olhou com compaixão. Para o fariseu ele disse: atire a primeira pedra, aquele que tivesse em pecado. Na verdade ele disse para o grupo onde o fariseu se encontrava, que na força do grupo estava com mais vontade ainda de fazer justiça com as próprias mãos, e tinha a lei de Moisés da época a seu favor. E Jesus, com muito carinho, com muita compaixão, como quem olha para uma criança prestes a fazer uma besteira, mas com a sabedoria e da maturidade que ele possui, disse: tira a primeira pedra quem nunca errou. Se você nunca cometeu uma falha, se você nunca saiu da lei, se você nunca cometeu algum engano, tira a primeira pedra. Ele conhecia cada um daqueles homens. E com a força moral que tinha, essa frase ressoou no coração daqueles homens que um de cada vez foi se afastando e largando a pedra. E para aquela mulher ele poderia ter dado um sermão, falado alguns ensinamentos de puxão de orelha, mas ele disse: onde estão aqueles que te condenam? Ninguém te condenou? Eu também não. Ele teve compaixão para com os dois, para o grupo
repleto de fariseus e escribas, com aquela mulher, repleta de descaso pelas leis da época e, ao mesmo tempo, pela cultura patriarcal, machista. Mas o carinho, o amor falou mais alto. Esse é um exemplo de como ele olhava para a gente naquela época. Esse é um exemplo de como ele olha até hoje. Quando ele nos vê, não somos invisíveis para ele. Trazendo para os dias de hoje, Chico Xavier conta uma história que um médico o procurou, dizendo: Chico, uma pessoa em situação de rua resolveu morar na varanda da minha casa. Eu lembrei da doutrina, lembrei dos seus ensinamentos e fui até essa pessoa. E ofereci que ela ficasse num lugar simples, mas protegido do tempo, protegido da chuva, protegido das intempéries da noite. Essa pessoa me acompanhou até o local que eu arrumei para ela. E eu voltei para casa feliz, com a sensação de dever cumprido, em ter ajudado aquele irmão que vivia naquela situação de rua. Qual foi a minha surpresa, Chico, quando, pouco tempo depois, percebi aquele irmão novamente na varanda de minha casa. Eu vim conversar com você, Chico, pois eu não sei o que fazer. Ele não quer voltar para a casa que eu arrumei para ele. E Chico disse, com a visão de quem olha os invisíveis: esse irmão, em outra encarnação, foi um próspero fazendeiro, mas que não soube aproveitar a oportunidade e, numa cegueira atroz, prejudicou muitas pessoas, inclusive deixando elas sem ter onde morar. Esse irmão sabe disso e lamenta profundamente o mal que causou a tantas pessoas em outra encarnação. Que o espírito que ele é, mesmo que inconscientemente, se sente culpado de tirar tantas pessoas de suas casas, que hoje morar na rua é a opção que ele escolheu para tentar lidar com a culpa que carrega de encarnação após encarnação. E aí o médico perguntou: o que devo fazer, Chico? Ele falou: continue aparando esse irmão, mas deixe que ele, no tempo que achar devido, saia das ruas, pois ele tem força e capacidade de fazer isso. Não tente impor que ele saia. Não tente fazer contra a vontade dele. Um dos invisíveis mais comuns do dia a dia é o de pessoas em situação de rua. Quantas vezes passamos por eles e fingimos que não o vemos, não o percebemos? Muitas vezes tentam falar conosco e a gente apressa o passo, mal balança a cabeça ou nem isso. As pessoas que vivem em situação de rua são consideradas invisíveis da sociedade. Mas até para lidar com elas precisamos ter sabedoria, como o Chico nos mostrou nesse exemplo, nessa história. Eu soube de um caso de um irmão que numa reunião espírita estava contando que estava muito chateado com uma pessoa de situação de rua, porque ele levou um prato de comida da melhor qualidade e essa pessoa não aceitou. E ficou indignado: como pode? Eu trouxe uma comida. Eu perguntei para ele: você comeu hoje? Ele disse: não. Eu falei: como você não quer minha comida? E ele apenas ficou quieto, ele não aceitou minha comida. E aí perguntaram para ele: onde é que isso aconteceu? Ele falou: foi aquela pessoa que mora na rua em tal lugar. E aí a pessoa que estava conversando com ele disse assim: eu conheço essa pessoa. Eu sei por que ele não aceitou sua comida. Como? Por que ele não aceitou? Porque já ofereceram comida envenenada para ele. Ele passou muito mal, quase morreu. Então hoje ele reluta muito em aceitar uma comida, porque ele tem medo de ser envenenado novamente. Quando vai um grupo de uma casa espírita, de uma igreja, levar comida para ele, e ele conhece as pessoas, ele aceita. Agora, quando vai alguém sozinho, ele lembra do que já aconteceu com ele, por isso ele não aceita.
Eu lembro que nessa reunião, a pessoa que estava chateada falou, caramba, eu estava tão chateado com ele, agora eu percebi que o problema era comigo. Eu que não estava conseguindo vê-lo. Hoje eu entendo, traduzindo para a nossa conversa, foi isso que ele disse com outras palavras. Eu não via o que estava acontecendo, e do alto do meu orgulho eu não aceitava que ele não aceitasse a minha comida. Pois é. Então, já que você o conhece, você vai comigo até ele para que a gente possa levar a comida? Claro, e assim eles fizeram. Eles foram juntos, se apresentou e passou a sempre ajudar esse irmão, sabendo que agora ele era conhecido dele e que não ia fazer o mal. Então a gente muitas vezes não entende aqueles que estamos tentando ajudar. Não temos olhos de ver, pela nossa imaturidade, aqueles que estamos tentando ajudar. E muitas vezes queremos impor ajuda. Eu estou te dando isso, você tem que aceitar. Eu estou te dando esse dinheiro para você fazer o que eu quero que você faça. Eu estou te dizendo essas palavras para que você siga isso que eu estou falando que você tem que seguir. Esquece que o outro tem a responsabilidade pelos próprios atos. E tem a sua história, tem as suas razões, tem a sua vida, e que a gente não tem condições de saber que vida é essa. E assim é com inúmeros outros invisíveis. Além da situação de rua, das pessoas em situação de rua, quantas pessoas que trabalham e que a gente às vezes acaba não percebendo, não dando valor. Pessoas que trabalham, por exemplo, limpando as ruas, os garis, quantas vezes são ignorados, quase invisíveis de cada um de nós. Quantas vezes as pessoas que limpam os outros lugares, um prédio, um restaurante, um banco, também, a gente quase não percebe que eles estão ali. Às vezes a gente não dá nem bom dia, boa tarde, boa noite. No alto da nossa correria, muitas vezes a gente não se preocupa nem em dizer oi, tudo bem? Qual é o seu nome? Está quente hoje? Qualquer coisa que possa gerar uma empatia. Divaldo Pereira Franco, um palestrante importante do movimento espírita, conta que um dia ele estava na África, num hotel. Ele foi até o restaurante do hotel e, de repente, a mentora espiritual dele, Joana de Ângeles, disse para ele, dê um abraço naquele garçom. Não tinha tempo para muitas explicações. Ele levantou e pensou como agradecer aquele garçom, como dar um abraço do nada assim a alguém. E aí ele teve a ideia de pedir uma bebida para aquele garçom. O garçom foi lá, trouxe a bebida. Quando chegou a bebida, ele falou assim, muito obrigado. Levantou e deu um abraço nele. O garçom parece que não entendeu muito bem o que estava acontecendo. Não é normal alguém agradecer um pedido desse com um abraço. Só que ele estava alojado nesse hotel e encontrou com esse garçom outras vezes. E todas as vezes que ele encontrava esse garçom, deixa eu te dar um abraço. E aí conversava com ele, se aproximava o máximo que podia daquele garçom. Até que Joana de Ângeles apareceu e disse para ele que aquele irmão estava com câncer. E estava tão desesperado que estava pensando em se matar. E que nas conversas que ele teve com o Divaldo, naquela visibilidade, alguém me percebeu, alguém me viu, alguém me abraçou, alguém me tratou como igual. Isso sensibilizou ele a ponto de desistir do suicídio. A gente finge não ver, mas inconscientemente a gente está vendo. Cabe que a gente traga para o consciente a visão de todos os que são invisíveis, porque são todos irmãos. Cabe que a gente tente imitar o Mestre e ter compaixão para com todos, para que ele seja nosso modelo, guia, e que a gente consiga copiá-lo, mesmo que ainda seja de forma não natural, tendo compaixão com todos, independente do que façam. Lembrai-vos de que Jesus disse que todos somos irmãos, e pensai sempre nisso antes de repelirdes o leproso ou o mendigo. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13.
Pés descalços, mãos marcadas, moradores das calçadas, esquecidos com a própria noite. Rosto triste, olhar tão raro, na esperança de um amparo. O silêncio mostra a própria dor. Sem perceber, finjo não ver, prefiro evitar. Preciso olhos de ver e mãos de ajudar e amar com ele pés descalços, mãos marcadas, Jesus Cristo nas calçadas, esquecido com a própria noite. Rosto triste, olhar tão raro, na esperança de um amparo. O silêncio mostra a própria dor. Sem perceber, finjo não ver e prefiro evitar. Preciso ter olhos de ver e mãos de ajudar e amar como ele amou. Pés descalços, mãos marcadas, Jesus Cristo nas calçadas, esquecido como a própria noite. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. Sendo estrangeiro não me recolhestes, estando nu não me vestistes, e enfermo e na prisão não me visitastes. Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu ou enfermo, ou na prisão e não te servimos? Em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos ou não fizestes a mim. Pés descalços, mãos marcadas, Jesus Cristo nas calçadas, esquecidos com a própria noite. Rosto triste, olhar tão raro, na esperança de um amparo. O silêncio mostra a própria sem perceber.
Essa estátua está próxima do Vaticano, como uma pessoa em situação de rua, mas se olharmos com olhos de ver, veremos que ela representa o próprio Mestre Jesus. E o que é de invisível em nós? O que há de invisível em nós? Não precisa responder em voz alta. Cada um de nós tem noção de muitas coisas que estão invisíveis. Quantas vezes a gente se sente invisível? Quantas vezes alguém passa e não nos cumprimenta? Quantas vezes as pessoas do nosso trabalho não nos dão atenção? Quantas vezes nossa própria família temos a sensação de invisibilidade? É um desafio muito grande se sentir invisível, se perceber invisível e lidar com isso. Quantas vezes percebemos que os amigos distantes não nos procuram? Quantas vezes percebemos que, de alguma forma, estamos ignorados e isso nos dói, nos machuca, nos incomoda? E o grande convite do Evangelho, o grande convite da doutrina espírita, é que a gente lide com isso com sabedoria, muito mais do que com vitimismo. Que a gente reflita e faça a nossa parte, tentando perceber que não somos invisíveis para Jesus, não somos invisíveis aos mentores espirituais, não somos invisíveis a nossos familiares queridos que já desencarnaram e que nos amam e que muitas vezes estão nos acompanhando. Não somos invisíveis aos nossos obsessores. Não somos invisíveis para a espiritualidade de modo amplo. A maioria das vezes que estamos nos sentindo invisíveis, o convite é que trabalhemos, que nos dediquemos cada vez mais à nossa tarefa, onde quer que estejamos, e que façamos a nossa parte. Se a reclamação é que não nos cumprimenta, que a gente cumprimente o outro. Se a reclamação é que o outro não liga para a gente ligue para ele. Se a reclamação interior é que ninguém lembra do nosso aniversário, é que a gente lembre do aniversário dos demais. E se eles não fazem a parte deles, pedimos a Deus que olhe por eles, mas que nos dê força para que cada um de nós continue fazendo a nossa parte. Em Lucas 16:15 temos: Vós sois o que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece os vossos corações. Nossa sociedade nos convida a estar o tempo todo nos justificando com o outro, a cuidar do cabelo, da barba, das aparências, a se comportar diante dos outros de forma que os outros se sintam felizes com a nossa presença. Mas mais do que ficar se justificando para com a sociedade, é preciso lembrar que Deus conhece o nosso coração. Mesmo que as pessoas não consigam ver a dor que a gente sente. Mesmo que o mundo não perceba todo o amor que a gente sente, mesmo assim, a gente sente no peito um grande apelo, no corpo um desconforto, um medo e tão pouco a dizer. Mesmo que a vontade não consiga acontecer, a gente sente
a gente sente. Mesmo que os olhares finjam não nos perceber, a gente sente, a gente sente. Mesmo que os lugares mudem, como não dizer que a gente sente? No peito um grande aperto, no corpo um desconforto, o medo e tão pouco a dizer. Mesmo que a vontade não consiga acontecer, a gente sente, a gente sente. Isso deveria ser suficiente. Mas por trás de toda dor, sempre há uma razão. Provação, expiação, reencarnação, educação. Mesmo a sofrer, preciso crer, sou igual a você, igual a você. Filho de Deus, igual a você. Filho de provação, expiação, reencarnação, educação. Mesmo a sofrer, preciso crer, sou igual a você. Filho de Deus, igual a você. Filho de Deus. Amigos, lembrai-vos desse preceito. Amai-vos uns ao outros, então, a um golpe desferido pelo ódio, respondereis com um sorriso. Onde está seu sorriso? Sim, eu sei, é difícil esquecer o que aconteceu, mas também sei que a vida nada traz sem razão. Um instante de dor, uma vida, regeneração.
de Calcutá. Nos diz que a paz começa com um sorriso. E diz mais. Diz que a primeira forma de caridade precisa ser o sorriso. Antes do prato de comida, o sorriso. Antes de ouvir o que o outro tem a dizer, antes do cobertor, antes de qualquer caridade, o sorriso. Chico Xavier, conhecido por muitos como Homem Sorriso, diz que lembra-te que o teu sorriso é a luz com que bate a porta dos corações que te parecem trancados. E diz mais, que cada um de nós, se preciso for, pode fechar a porta do quarto e chorar o tempo que for preciso. Mas depois é imprescindível arregaçar a manga e voltar para o trabalho com o nosso melhor sorriso. Mesmo chorando, vamos sorrir, gente? Vamos sorrir? Então pergunto, onde está? Onde se esconder? Sim, eu sei, é difícil. Mas também sei que a vida nada traz sem razão. Um instante de dor, uma vida de amor, regeneração. Traga seu melhor sorriso, faça o melhor possível, nada deveria reverter. Siga essa sua estrada, cada passo é uma jornada, saiba encontrar a sua fé. Traga seu melhor sorriso, faça o melhor possível, nada deveria reverter. Siga essa sua estrada, cada passo é uma jornada, saiba encontrar a sua fé. Traga seu melhor sorriso, faça o melhor possível, nada é capaz de nos deter. Que a gente possa se sentir menos invisível, porque lembramos que estão vendo cada um de nós. Que a gente possa ver mais aquele que é invisível para nós. Que a gente consiga com que nosso sorriso seja a luz de tantos caminhos e dos nossos próprios. Muito obrigado. Continue a trazer a você essas duas palavras. Ela fica.
trazer essas lindas palavras. E eu queria te dizer, eu faço parte. Tá bom, ela quer falar, né? E aí eu quero agradecer você, que Jesus continue te abençoando e possibilitando que você venha nos trazer essas palavras. E eu aqui sou um pouco mais velha, né? Só um pouquinho. Mas eu sempre penso que tudo pode melhorar, e tudo melhora. E quando a gente encontra o João Henrique, que leu e falou que Jesus é o guia, né? É o guia dele. É o parça, o amiguinho, que eu não sei o nome, mas é o parça dele. E eu tenho mania de dirigir, e eu falo que Jesus é meu copiloto, porque eu dirijo e a gente vai conversando. É a minha hora da prece, normalmente é quando eu estou dirigindo. Então Jesus está em todos os lugares e sempre tem que ter um sorriso. Na maior dor possível, a gente tem que ter um sorriso. Esse é o meu mantra. E as crianças nos ensinam isso, né? Eles estão sempre sorrindo. Muito obrigada, tá bom? E a nossa amiga, a filha quer falar com a gente, Maria Edith. A outra presidente da outra vez que a gente teve aqui, que nos recebeu, tinha um bolo delicioso. Maria Edith, ela quer falar alto. Ana Maria Edith. Só Maria Edith. Era Maria Edith. Aqui eu gosto de falar porque tem muita gente aí que já sabe, que eu vou repetir, e muitas pessoas que não sabem da nossa construção deste ambiente. Nós estávamos eu e os amigos, né, da família e fora da família, o pessoal que a gente começou a conversar e falamos assim, por que a gente tem que ir no centro espírita, lá naquele lugar? A gente não vai conseguir um centro espírita no Água Limpa? Eu falei assim, Tite, mas é difícil, muito difícil, né? Eu falei, mas vamos procurar, para a gente procurar saber. Depois a gente junta gente para ajudar a pagar, né? A gente fala com a família, cada um fala com a sua família, vai aparecer gente ajudar para comprar um terreno, para depois fazer a construção. Aí eles concordaram, vamos fazer então. Aí nós achamos esse terreno, porque estava assim, eu falei com as meninas, eu quero um terreno que tenha condição das pessoas passar com o carro, estacionar com o carro e passar perto, né? Um negócio assim, lá pro canto dos cantos não. Aí esse prédio, esse terreno, eu gostei do local. Falei, nossa, aqui é onde passa. Todo mundo, até com criança para a escola, quando volta, aqui é o melhor lugar para nós. Aí fomos saber o preço do dono, né? Aí aqui para trás, o dono do terreno, ele mora aí para trás. Aí nós fomos lá e saber se ele estava à venda, se ele tinha intenção de vender. E ele falou, eu tenho intenção de vender, não vou fazer construção ali não. Aí nós pedimos o valor. Ele falou assim, a senhora vai construir um apartamento ou dois, porque o terreno é grande. Eu falei, não vamos fazer apartamento, nós vamos fazer um centro espírita, porque nós somos espíritas e estamos querendo fazer um aqui no bairro que a gente mora, para não ter que ficar indo para longe. Eu falei, então não vou cobrar não, pode fazer. Aí ganhamos o terreno. Vocês já pensaram? Que coisa? Aí ele falou, não precisa, não vou cobrar, pode fazer o que vocês quiserem. E ele nunca veio aqui ver, mesmo. Aí eu fui ver lá, ele tinha mudado, ele não viu a construção, que eu queria que ele visse, né? E a construção foi assim, nós tivemos seis como é que fala quando faz obra? Três pedreiros? Não era só pedreiro, a gente que faz mesmo de tudo, né? 6. Os 6 combinaram
sentaram e concordaram de não cobrar. Trabalhar sem cobrar, porque era um centro espírita. Aí eu falei, nossa, mãe, a gente já está ganhando tudo, né? Ganhamos o local, ganhamos os pedreiros, e eles fizeram. Aí quando eles vieram fazer a construção, eles me perguntaram, como é que é, Dona Edith? É para palestra? Eu falei, é palestra, mas vai ser um apartamento só. Eu falei, por quê? Porque eu tenho que fazer a evangelização, vai ser no segundo andar. Aí o segundo andar para a evangelização. E o terceiro para fazer as alimentações. As crianças, para quem vier para fazer, trabalhar, fazer alguma coisa, a gente fez as lanches dele, alguma coisa para alimentar. Então foi assim que eu chegando nesse ponto. E os pedreiros que estiveram aqui fizeram esse andar. Olha como é que é, né? Bem feito, né? Não foi feito de qualquer jeito. Esse andar, o segundo andar e o terceiro andar. Tudo feito sem cobrar um tostão. E eu... Ele voltou? Então, vinha um hoje que fez aqui, dos que fizeram a obra, mas ele veio, conversou com ele e foi embora. Então, aí é o que eu estou falando, eu gosto de falar porque as pessoas às vezes pensam que a gente fez, né? Ah, não edite que... Não edite nada. Então, aí quando eles vieram, eu falei, ó, o terreno é grande, mas eu não vou fazer uma pequena coisa. Eu preciso de fazer local de palestra, tem o local do estudo e tem o local que a gente precisa de fazer as coisas de oração, para organizar as coisas. Aí eles vieram e fizeram. E aí eu ganhei as janelas, não comprei um tostão de nada. Chegaram aqui já as janelas, vieram medir para saber de que tamanho, e depois chegou a janela maior. A lâmpada, a luz, mesma coisa. Chegou a doação. Então é que a gente tem que agradecer a Deus, porque o trabalho daquelas criaturas, com certeza, foi ajuda espiritual. Não é verdade? Não foi só eles. Eles decidiram, mas com a ajuda espiritual. Eles estiveram aqui há algum tempo, agora eu não sei onde eles estão, meu Deus, será que eles estão no céu? Porque não fala mais que a gente não tem. Ah, Jesus, será que eles encarnaram por aí? Aí eu não sei o que eu vejo. Então, não sei, né, que ele está aí. Mas acontece que eu gostaria, né, que eles estivessem, né? A gente fez ver como é que ficou a construção, porque muita gente. Agora a minha filha falou que eu estou falando demais e que eu tenho que parar, pegar na hora. Ah lá, ó. É porque eu sou assim mesmo, quando eu começo a falar, Alexandrino. Isso, aproveita e já chama ele. Fazer a pressa. O Alexandrino é meu substituto. Ah, que bom. Assessor direto. Assessor direto. Meus irmãos, vamos convidar todos à pressa. Agradecemos em nome da casa a presença de todos aqui, tá? Prestigiando a Semana Espírita. Acho que é importante divulgar a doutrina. Agradecer ao João Henrique, representando a juventude da casa. E temos também a Marina, que está lá escondidinha, meio tímida, mas também é o jovem. Os jovens não podem ficar invisíveis na casa espírita. É importantíssimo isso aí, tá? Então, não esticando mais, vamos levar o nosso pensamento ao Mestre, ao irmão, a essa luz que nos guia, que é o Mestre Jesus. Pedindo em nome de todos aqueles invisíveis
ainda no plano físico, aqueles invisíveis na espiritualidade, ao qual nós, visíveis no plano físico, nem sequer uma prece temos para oferecer. Nessa noite, irmãos, em que todos, visíveis e invisíveis, façam presenças em nossos corações e em nossos pensamentos, em que grande plateia de irmãos, invisíveis para nós hoje no plano físico, que também foram invisíveis quando aqui estiveram fisicamente, e hoje da espiritualidade, muitos agradecem a lembrança que tiveram deles. E desde a todos nós, um grande abraço, um grande agradecimento pelo alimento que lhes forneceram nessa noite, que é carregado de bênçãos de luz, de esperança e de amor. E muitos deles pedem que nas nossas orações lembramos dos invisíveis na espiritualidade, mas dos visíveis no plano físico, muitos dos jovens e dos nossos idosos, rotulados como a melhor idade em que ficam esquecidos, em que não têm a oportunidade, em que são criticados, que são falados. Todos nós, jovens, adultos, idosos, somos hoje invisíveis e que o Cristo nos chama para que sejam visíveis para nós. O Cristo não morreu por nós, Ele viveu para nós e por nós. Muita paz, que assim seja. Alan, deixa eu te dar um abraço, tá? Gente, só um minutinho, por favor. Só um minuto, por favor. Só um minutinho. Eu gostaria de convidar a todos para continuar essa nossa caminhada da Semana Espírita, para amanhã estarmos juntos novamente lá no Centro Espírita Irmã Sheila, com o nosso amigo João Luiz, que falará sobre o futuro das religiões, a inclusão como marca das comunidades do futuro. O Irmã Sheila fica lá na rua Enfermeira Sheila, número 25, ali no final da 247, considerado Barra Mansa, Mangueira, Paraíso, é um bairro só, um monte de lugar, mas ele está ali. E olha, eu contei todo mundo, 45, eu quero ver os 45 lá amanhã. Combinado? A nossa caravana não pode parar aqui na Guaripa, ela tem que ir para lá para Barra Mansa amanhã. Combinado? Boa noite a todos e que todos os ensinamentos e as palavras de Jesus que o nosso amigo trouxe para nós, Alan, que a gente consiga praticar a cada minuto e a partir de hoje cada vez mais. Muito obrigada e boa noite a todos. Já aprender que eu nunca quis. Siga a sua vontade. Eu estou nessa procura. Aí, como eu não entendo nada de música, não tem ritmo nem para dançar, eu trabalho na Unifor, e lá tem um coral. Eu vou entrar pelo menos no coral, para ver se desperta alguma coisa nessa vida. Não, hoje não. Deus quiser. Porque é dentro da campanha, para você precisar ali.